Alô, aqui é o Felipe Sene. Você tá ouvindo mais uma edição, mais um episódio do Pergunte ao Sene. Podcast agora que está disponível também no YouTube, né? Então, mas você tem mais uma opção aí para ouvir, mais uma plataforma para você ouvir o podcast. E hoje eu vou abordar um tema, um assunto aqui que está muito em alta no momento atual que a gente está vivendo, no momento de crise, né? De quarentena, de lockdown em alguns lugares no Brasil e no mundo, que é a questão de lançar ou não lançar música. Os artistas aí devem ou não lançar música nesse período, lançar ou não músicas importantes nesse período e também lançar músicas que têm uma vibe mais radiofônica, uma vibe mais para ouvir no streaming, uma vibe mais menos pedrada, ou lançar as pedradas mesmo, né? Tipo, isso no nosso universo aqui da música eletrônica. Eu acredito que, assim, existem várias questões surgindo nesse momento, né? Algumas delas muito em relação às performances dos artistas, aos shows, né? A gente está vivendo uma explosão aí de lives que, na minha opinião, isso aí é uma coisa muito boa, porque tirou todo mundo da zona de conforto, deu aquela sacudida, tava todo mundo sentado, trabalhando, mas trabalhando firme, né, mas numa espécie de zona de conforto, de uma realidade plena, de que a única forma de, principalmente, monetizar as apresentações de um artista, assim, na imensa maioria da realidade dos artistas, sejam pequenos, grandes ou medianos, né, de fazer performances em eventos ao vivo, eventos presenciais, em shows, em clubs, festivais e qualquer outro ambiente aí onde tem aglomeração de pessoas, né, fisicamente. E essa situação que a gente está vivendo aqui cessou isso de imediato, como todo mundo já está careca de saber, né? Mas outra questão que está surgindo, e eu estou observando isso, que é um debate que rola em todos os segmentos, não é nada exclusivo da música eletrônica, da música feita para se dançar, música para festa, música para eventos. Isso está presente na música pop também, no sertanejo. Já vi muitos debates no universo sertanejo também, funk e tudo mais, falando aqui dos gêneros brasileiros, né? Que são essas três grandes questões: lançar ou não música nesse período, lançar singles importantes, lançar um álbum nesse período, né? Ou, mais específico aqui para as questões da música eletrônica, lançar ou não aquela pedrada, né? Aquela música que depende, que tem uma, assim, tem como seu principal ambiente de veiculação as festas, né? E eu vou dar aqui a minha opinião. Essa minha opinião aqui serve para começar um debate. Você pode aí depois deixar o seu comentário no YouTube ou me mandar uma mensagem, ou comentar em algum dos posts aí de divulgação desse episódio. Que é o seguinte: na minha opinião, e claro que você pode mudar, a gente está vivendo um cenário que é inédito, acho que para todo mundo que está em atividade na indústria fonográfica, né? Na minha opinião, não, assim, os artistas não deveriam parar de fazer os seus lançamentos. Entendeu? Isso, assim, a questão de lançar ou não, pra mim, tipo, ela é completamente superada, sacou? As pessoas estão no momento que estão consumindo música, no início da quarentena, quando deu aquela mudada na rotina das pessoas, as pessoas pararam de ouvir música dirigindo pro trabalho ou no transporte público pro trabalho, pararam de ouvir música quando estavam se exercitando, indo pra academia, correndo e tal. Teve aquela sacudida, muita gente deu uma brecada nos hábitos normais, né? E houve uma queda, a gente percebeu uma queda aqui, até observando os lançamentos da Hub, em todos os artistas, todos os níveis, dos grandes aos pequenos. Houve uma queda no consumo de música, mas nesse momento agora desse episódio, na data atual, as coisas meio que deram uma restabelecida. As pessoas estabeleceram novas rotinas, até algumas cidades do Brasil estão retomando até algumas atividades, né? E assim, o consumo de música tá voltando ao que era normalmente, né? E além disso,
as pessoas precisam de música, querem ouvir novidade, né? Acho que o nível de ansiedade das pessoas está elevado, então isso aí faz com que haja uma demanda maior por lançamentos, por novidades, lançamentos de músicas inéditas, né? E então, para mim, isso é superado. Tem que continuar lançando. Tem que continuar lançando. Essa é a minha visão. Tem que continuar seguindo seus cronogramas de lançamento, entendeu? E trazendo novidade para os seus fãs, novos e potenciais futuros fãs, né? Outra questão é que, assim, existe muito esse debate e alguns dos artistas, alguns dos managers estão dando uma segurada na sua programação, o que surge, essa situação funciona até como uma espécie de oportunidade, porque diminui a concorrência por atenção. Eu já falei isso em um dos episódios aqui recentes do podcast, pode até voltar e ver o episódio onde eu falo sobre oportunidades que estão pintando, né, nesse período de crise. Mas isso é um motivador extra a continuar seguindo com o seu trabalho, entendeu? Houve essa diminuição pela concorrência por atenção por parte dos ouvintes e até também dentro das plataformas de música uma queda aí na competição por destaques, por entrar numa playlist importante, uma playlist grande, entendeu? Como eu percebo que algumas pessoas deram uma freada, a concorrência está mais baixa. Agora, sobre fazer lançamentos importantes, eu vou falar aqui sobre casos da vida real que a gente está vivendo. Nós recentemente lançamos o single Move, que é a collab do Felguk e do Almanac, que é uma música de pista, que até vai para a terceira questão, mas é uma música de pista e que está indo bem. A gente está tendo bons números no streaming e está funcionando legal. E fizemos o lançamento de um single novo do Kush, Save You Now, que por acaso, no momento aqui que eu estou gravando, está chegando em 1 milhão de streams em um mês, e é um bom resultado aí para a realidade do Kush, para o momento de carreira dele. 1 milhão de streams no Spotify, individualmente. Então, o que me faz concluir é que, assim, não se deveria cessar os lançamentos, entendeu? Não, até de músicas importantes, daqueles lançamentos que são prioritários na carreira do artista, lançamentos que têm uma divulgação forte, entendeu? Então, baseado na minha experiência aqui, à frente da Hub, também vale lançar faixas ou álbuns ou EPs importantes nesse período. Então, em relação a essa questão, eu também acho que ela na minha visão, e como eu falei, quero expandir esse debate aí para as pessoas compartilharem suas experiências, ou sua visão, seja teórica ou uma visão prática, né, sobre isso. Então, em relação a lançar músicas importantes, também para mim não deve cessar-se essa questão. Aí parte para nossa terceira questão aí, nosso terceiro ponto, que é, principalmente para os artistas eletrônicos, se é o momento de focar em uma vibe mais porradeira mesmo de pista, focar numa vibe mais para streaming, ou seguir normalmente o planejamento, fazendo assim, lançando numa sequência que faça sentido para a carreira e para a construção de cada artista, a partir da sua estratégia, a partir do feedback que ele tem dos seus fãs, seguidores, ouvintes, né? E, novamente, eu vou citar aqui alguns cenários que eu acredito que possa ajudar você a tirar as suas conclusões e se você está vivendo esses dilemas, você ter mais dados, mais informações para você tomar suas decisões. E o lance é o seguinte, a gente tem um caso aqui do Evokings. O Evokings estava para fazer um lançamento recentemente de uma música que era mais pistona e que foi bem no início da quarentena, e a gente resolveu mudar. A gente acabou lançando uma música que chama-se Weak Love, que é uma vibe mais progressiva, uma vibe assim mais viajante, não é aquela porrada máxima, tech house e tal, que o Evokings também lança. Então, isso foi uma coisa que a gente viveu. E, assim, difícil julgar se foi
a melhor ou a pior das decisões, no caso deles. Eu vou dar um outro exemplo aqui de outro cenário. A Tiger, que é uma collab do Jorge com o Flake. A Tiger, por acaso, foi lançada na sexta-feira em que meio que estourou a questão da quarentena no Brasil. Mesmo que no momento em que as coisas... Que o pessoal percebeu que o bicho estava pegando no Brasil. E, bom, a música tá com números razoáveis. A gente seguia muito pelos números do Spotify, YouTube, né? E tá com números razoáveis. E eu acredito que a gente, sim, deveria ter lançado. Porém, o que eu percebo é que essa música, ela poderia ter sido melhor se não tivesse estourado essa quarentena. Porque era uma música que já estava com suporte muito forte de vários DJs, incluído aí o Vintage, né? Que é um cara que tem aquele toque de Midas, né? O que ele pega e toca, a exaustão meio que vira ouro, né? Então seria muito bom se os eventos estivessem rolando e a necessidade de tocar músicas que têm um apelo muito forte para a pista aconteceria, né? Coisa que talvez não é uma grande realidade das lives, né? Porque não tem aquela... Não tem a pista na sua frente respondendo e meio que dando uma direção se o cara pega um pouquinho mais pesado, faz um som mais melódico, mais leve e tal. Então, em relação a isso, assim, eu acredito que a gente não deveria cancelar o lançamento, porque a música já estava quente na rua, as pessoas queriam consumi-la, as pessoas que já tinham sido impactadas por ela queriam consumi-la nas plataformas, né? E os DJs até queriam a música para tocar, assim, o fato dela já ter lançado é um encorajador para mais DJs tocarem, mas realmente, assim, eu posso dizer que esse lançamento, pelo menos na minha percepção, ele ficou baleado, sim, ele ficou machucado, entendeu? Agora vamos falar de uma outra questão aqui, de uma música que já estava com o seu planejamento todo pronto, que já estava, de certa forma, quente nas plataformas, e que a gente acabou considerando também que a gente deveria seguir com o nosso cronograma, que é a Move, collab do Felguk e Almanac, que eu mencionei anteriormente. Nesse caso, é um caso que é parecido com a questão da Tiger, porque era uma música que já existia na mente, no coração das pessoas, as pessoas já queriam consumi-la. Tratando-se de dois artistas relevantes, que é o caso do Felguk e do Almanac, que cada vez mais está ficando mais importante, com muita gente acompanhando e aguardando as coisas, os lançamentos deles, a gente assim frustraria assim, a expectativa das pessoas, e também a gente bagunçaria o nosso planejamento. Principalmente pelo fato, como eu falei, da música já estar aquecida, já existirem conteúdos, a galera tá tocando, e que bagunçaria o planejamento para os próximos lançamentos, porque eles, tanto Felguk quanto Almanac, tem várias músicas na manga para lançar, então se a gente começasse a parar tudo, tanto a gente diminuiria os assuntos para a gente fazer o trabalho de divulgação do artista, né? Tanto continuar divulgando a marca do artista, continuar criando os conteúdos, né? Quanto disponibilizar a música. Agora, mesmo a história da Tiger, com certeza, se a gente tivesse em condições normais de vida, ou pelo menos as condições anteriores, sem dúvida, eu acredito que seria algo que somaria mais para as marcas dos artistas e teria uma performance maior, principalmente em relação à viralização da pessoa ouvir na pista, de muitos DJs, de todas as abrangências, seja os DJs de relevância nacional e internacional tocando, quanto as centenas, milhares de DJs que poderiam estar tocando a música semanalmente nos clubes que são residentes, nas festas que tocam, seja locais, no estado, assim, em âmbito da cidade, do bairro, ou estadual, ou da região onde ele toca, ou nacional, né? Sem dúvida isso aí tá atrapalhando a dinâmica normal que a gente vivia, né, anteriormente, e torna-se uma coisa complicada. E aí você vai me questionar, tá, ok, mas as outras questões, será que
um Almanac da Vida deveria mudar o perfil das suas produções, começar a fazer umas coisas mais light para esse momento. E isso aí, cara, eu considero que só o artista pode julgar. E é uma questão muito individual. Eu não acredito que a gente tenha que mudar a natureza da nossa música pelo fato de não estar acontecendo os eventos. Claro que isso, no médio e longo prazo, pode ser alguma coisa que aconteça. Meio que haja uma mudança de vários meses, um ano, sei lá, meu irmão, tô jogando um cenário meio apocalíptico aqui, mas um ano sem eventos, sem festivais, sem clubes, sem festas, né, aglomerando muita gente e tal, pode ser que isso comece a mudar a natureza das músicas, né, que os artistas eletrônicos fazem, né, mas nesse instante eu não acho que seja, assim, um motivo para você repensar a sonoridade do seu projeto artístico, entendeu? Claro que artistas que têm assim, 2 linhas de som e tal, como a gente pode dizer, até o Evoking, sei lá, que faz uns sons mais viajantes, ou até o Kush, de soltar um som que tem uma pegada mais pop ali, uma música que tem uma canção, refrão e tal. Talvez seja o caminho de, assim, reorganizar, mas eu não acredito que haja uma necessidade, pelo menos imediata, de desvirtuar a sonoridade do seu projeto artístico quanto a isso. E aí existe uma outra questão que eu vou levantar aqui também. Eu estou falando de tudo isso aqui, são as minhas observações e a minha visão do que deve ser feito, mas não uma certeza, né? Até porque a gente precisa testar tudo isso aqui que está acontecendo. Algumas coisas a gente já está percebendo, os caminhos, outras a gente ainda está descobrindo, né? Que a gente ainda vai descobrir, na verdade, né? E a questão, a grande questão, a questão principal, e eu acho que isso aí funciona tanto, assim, numa menor escala para músicas que são mais para a natureza do streaming ou da rádio, e numa maior proporção para as músicas que são de pista de dança, que é o seguinte: acho que todo lançamento que é forte, ele vem de uma história pré-lançamento também forte. Como é o caso da Tiger, que tinha muitos dias já tocando, a promo, os próprios artistas da música já estavam tocando e tendo muito sucesso com a música. E no caso da Move também, como eu falei. Mas já a grande problemática e a grande questão que existe é o seguinte: as músicas que são de pista e que não têm a pista para aquecer o pré-lançamento delas, ou para dar o norte de que aquele vai ser um bom lançamento. Essa é a grande questão. Talvez você possa argumentar que um campo para teste seriam as lives de sets ao vivo que estão rolando, que a gente consegue, de certa forma, ter um feedback ali quando toca uma música, a reação das pessoas curtindo a live, comentando, né? Pode ser uma forma de sentir isso, mas esse é o grande X da questão, entendeu? Que eu não tenho a resposta, e que eu estou até trazendo aqui com segundas intenções, dentro desses 3 tópicos, dessas 3 grandes questões, é a questão que eu estou vivendo e que é uma incógnita para mim também, entendeu? Artistas que têm músicas 100% pedrada pra galera curtir, principalmente na pista, e aí a partir da pista de dança tornar-se uma realidade no seu dia a dia, seja quando estiver malhando, quando estiver correndo, treinando, sei lá, meu irmão, numa atividade mais agitada, né? Então essa que é a grande questão e que eu convido para você deixar um comentário e opinar sobre o assunto, né? E é isso. Eu não sei, não quero deixar você frustrado de talvez não dar a resposta desse tópico específico, dessa variação, mas é o que todos nós estamos vivendo, e até vai ser interessante no futuro próximo a gente observar tudo que se sucedeu e ver se teve, nesse período, talvez essa seja uma grande constatação que a gente pode ter nesse período aqui, 2020, de quarentena, se surgiu um hit com natureza de pista, um hit, uma som pedrada, um som porrada, sacou? Que tenha nascido durante a quarentena, que não tenha tido uma história pré-quarentena, entendeu? Essa vai ser a grande questão.
e que é uma coisa que eu tô prestando muita atenção aqui, observando, entendeu? Então, deixa um comentário aí, gostaria muito de saber a sua opinião, seja publicamente aí comentando no YouTube, ou mandando uma mensagem, algum post aqui divulgando o que esteja sendo divulgado esse episódio, ou até me mandar um direct, um e-mail, entendeu? Que eu gostaria muito de saber a opinião de todos. Então é isso. Obrigado aí por acompanhar mais um episódio do Pergunte ao Sene. Lembrando, se você tiver alguma questão específica, manda para mim também. E nos vemos aí no próximo episódio. Lembra de se inscrever no canal do Hub Music Group no YouTube, assinar o podcast no Spotify e em todas as outras plataformas que ele tiver disponível, tá bom? Valeu, obrigado. Sou o Felipe Sene e até a próxima.